Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? É motivo de muita alegria estarmos aqui hoje, nessa manhã tão abençoada. Quero agradecer ao pastor William, a pastora Camila, pela recepção, sempre uma bênção, ter a amizade. Nos conhecemos aqui no exame teológico, foi muito bem, passou com louvor o vosso pastor, viu? Foi uma bênção, pastor abençoado, e nós nos conhecemos e nasceu ali uma amizade. Tem quantos anos isso? 3 anos, né? E nós já viemos aqui ministrar. Quem lembra de mim aqui? Ou alguém não lembra? Então, tem pessoas que lembram aí, glória a Deus. Mas daquela vez eu vim com o irmão da igreja. Hoje eu trago aqui a minha família, né? Pastora Poliana, fica de pé para a igreja conhecer. Vira lá para eles lá. Aí, estamos casados há 17 anos. Tem a nossa primogênita, Ana Beatriz. Fica de pé, Ana Beatriz. Deus me deu a graça de ter 3 mulheres, irmãos. 4 com a esposa, né? 4. Ana Beatriz tem 15 anos. Maria Alice. Já tem um pretendente aí? Ô, irmão. Vigia, você vai ter que puxar uma oração comigo aí. Maria Alice tem 11 anos. E a Manuzinha, 7 anos, está lá na classinha com eles lá, né? Que bênção. Muito bom. Nós estávamos realmente em Pederneiras. Eu sou de Curitiba, Paraná, nascido eu e minha esposa. Somos de curitibanos. E viemos em 2010 para Pederneiras, para auxiliar ali a Igreja Batista. E ficamos 14 anos ali, servindo ao Senhor. E depois, então, foi nos feito o convite e assumimos uma missão ali na cidade de Jaú. O pastor William já esteve ali muitos anos. De vez em quando eu ligo para ele e falo, meu Deus, pastor, ore por mim aqui. A cidade de Jaú tem sido um desafio para nós, mas tem sido um tempo também muito bom. Nós estamos ali pastoreando aquela Igreja Batista, Caminho, Verdade e Vida, uma igreja abençoada também. Então é uma bênção, uma honra estarmos aqui hoje. Obrigado pelo convite. Que Deus venha abençoar a vida de vocês cada vez mais abundantemente. Amém? Meus irmãos, abram as suas Bíblias, Palavra de Deus, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 5. E encontre os versículos 1 e nós faremos a leitura até o versículo 5. Amém, irmãos? Romanos, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo aqui é tremendo, poderoso, profundo. Nós vamos ler mais uma vez, olha. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela graça, acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Feche seus olhos, Pai querido. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esta manhã que nós estamos cultuando o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, ó Deus, por este momento, Senhor amado, que nós temos aqui para meditar, nos debruçarmos na tua palavra. Ó Deus,
que ela é poderosa, que ela é apta, tremenda, profunda, Senhor. E nós não podemos viver sem a Tua palavra. Pai, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. E abençoe nossas vidas neste momento, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Quero pedir para o tecladista, ele pode vir me ajudar, pastor? Cadê o homem de Deus? Ô, querido, me ajuda aí. Glória a Deus. Amados, eu quero ministrar esta palavra nesta manhã de Romanos capítulo 5. A carta de Paulo aos Romanos é um tratado teológico, talvez ao lado da carta aos Hebreus, é a carta mais profunda teologicamente. Todas as cartas têm algum teor prático, claro que a carta aos Romanos também, mas aqui está as pérolas da teologia. Quando nós fazemos pergunta para os candidatos sobre justificação pela fé e pedimos para eles nos provarem na palavra de Deus o que é a justificação pela fé, o que é esse ato de perdoar a dívida, de nós não devermos nada mais, de estarmos aos olhos de Deus justos, e aonde Deus imputa a nós a sua justiça e nos faz sermos justos aos seus olhos. Quando nós tropeçamos na carta aos Romanos, nós vivemos esta realidade. Toda a carta aos Romanos fala sobre a justificação. Não à toa, aonde a reforma protestante aconteceu no século XVI, 1517. Um versículo aqui de Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz que o justo viverá pela fé. Fazendo uma referência a um texto do Antigo Testamento. Mas quando Martinho Lutero olhou, leu esta palavra, ele foi profundamente impactado. E então o Espírito Santo ministrou no coração dele que ele não precisava mais de nada, de indulgências, que ele não precisava mais de sacrifícios, que ele não precisava mais de tantas coisas, que o justo viverá pela fé. O justo aos olhos de Deus, o justificado pelo sangue de Jesus. E a carta aos Romanos fala sobre isso. Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 1, justificados. E qual é o meio pela qual alcançamos a justificação? Qual é o meio que nos tornamos, aos olhos de Deus, justos, mesmo sem sermos? Qual é o meio de os nossos pecados serem perdoados, sacramentados, remidos? Qual é o caminho para isso? E o caminho para isso está aqui, logo a sequência, por meio da fé. O autor aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, daquilo que se espera. Então a fé, nós somos homens e mulheres de fé. Se estamos aqui hoje nesta igreja louvando, agradecendo, exaltando ao Senhor, é porque somos movidos pela fé. E Paulo vai escrever a carta aos Coríntios dizendo que a nossa vida, ela não é por vista, a nossa vida é pela fé. A nossa vida não é por aquilo que vemos, por aquilo que enxergamos. Quando um dos discípulos de Jesus duvida, Jesus dá esta lição para ele: mais bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Nós somos homens e mulheres que cremos no sobrenatural, cremos na obra salvífica, cremos na cruz de Cristo, cremos que o sangue dele é apto para perdoar os nossos pecados, cremos que nós vamos para o céu ao lado de Deus, cremos nessas verdades absolutas da palavra do Senhor, e somos movidos pela fé. Então a fé é um meio pela qual somos justificados. E a Bíblia vai dizer que esta justificação,
Este ato de amor e de misericórdia de Deus, tornando-nos para Ele justos, aos olhos dele justos, nós, pelo caminho da fé, temos um grande privilégio, uma grande bênção, talvez a maior vitória que alguém pode ter. E aqui vai dizer que nós temos o quê? Paz com Deus. Paz com Deus. Não é a paz de Deus, mas é a paz com Deus. A paz com Deus é aquilo que o próprio Jesus, ele vai dizer aos discípulos: eu não vou dar a paz como o mundo a dá, mas eu vou dar uma paz eficaz, uma paz diferente, uma paz muito melhor. Por que esta paz? Porque nós estávamos irreconciliados. Havia uma inimizade entre o homem e Deus por conta do pecado. O pecado faz divisão, separação. Houve um abismo nesse relacionamento. Deus não poderia mais comungar com o homem, ter intimidade com o homem. Deus não poderia mais falar com o homem de forma direta. Deus não poderia mais, pela sua santidade, conversar, se relacionar, ter intimidade com o homem, com o ser humano, porque isso foi perdido no Éden, porque Adão e Eva tinham este privilégio, tinham a paz com Deus a todos os dias, mas com o advento do pecado, com a queda, o homem cai desse status e faz com que ele se separe de Deus. Mas, pelo sangue de Jesus, como diz aqui, através do Senhor Jesus Cristo, através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, através do nosso Senhor e Salvador, a qual nós estamos nesta manhã proclamando, a qual nós saímos de nossos lares e viemos aqui neste domingo adorá-lo, exaltá-lo e mais uma vez magnificá-lo e dizer para Ele que nós o pertencemos a Ele por toda esta obra do Cristo vivo, do Filho de Deus, desta obra tremenda do seu sacrifício. Nós temos e obtivemos paz com Deus, e hoje nós podemos falar com Ele novamente, hoje nós podemos adorar a Deus novamente, hoje nós podemos exaltar, nós podemos orar, porque o véu foi rasgado e nos foi dado livre acesso à sua presença. Esta é a maior bênção, esta é a maior vitória, este é o maior milagre que nós podemos ter, é a paz com Deus, aleluias, de nós nos relacionarmos com Ele, de neste colegiado, neste grupo, na eclésia, na igreja, na comunhão, na coinonia, podemos aqui, mas podemos também na nossa solitude, podemos também nos nossos momentos sozinhos com o Senhor, podemos em nosso quarto, podemos dirigir no nosso carro, podemos andando, caminhando, podemos fazendo um exercício, podemos falar com Deus, podemos desfrutar da bondade da sua presença, que invade o nosso coração, e o homem, ele precisa da presença de Deus. O homem necessita da presença de Deus, por isso não à toa, Jesus disse, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Porque quem não tem Jesus apenas existe, mas não vive. Porque Ele é o caminho, aleluia. Ele é a verdade, glória a Deus. E Ele é a vida, aleluias. Por isso nós temos o Senhor Jesus.
E Paulo vai continuar dizendo, pela qual obtivemos também acesso. Nós temos acesso ao Senhor pela fé. E a esta graça, no qual estamos firmes. Nós estamos firmes nesta graça. Nós não estamos firmes nas coisas corriqueiras. Nós não estamos firmados os nossos pés em temporadas ou momentos alegres, momentos felizes, mas nós estamos firmes nesta graça. E qual graça? Que nós temos paz com Deus, que nós temos comunhão com o Senhor. E Paulo vai dizer ainda à igreja que nós nos gloriamos. Há uma alegria, há um regozijo, há um gozo na alma, que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vivemos aqui entendendo que somos peregrinos, forasteiros, e que presenciamos a glória de Deus aqui na terra, porque o reino de Deus é trazido pela igreja, mas nossos olhos não estão apenas nesta terra, mas os nossos olhos estão para a eternidade, e nós temos esta viva esperança de que a qualquer momento nós nos encontraremos para sempre e ficaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E no texto bíblico, esperança não é torcida. Esperança não é uma coisa que eu acredito e fico ali, tomara que aconteça, tomara que venha. Não. É uma viva esperança. É uma fé conciliada com uma espera. Eu creio, isto vai acontecer, eu só aguardo o momento a qual vai acontecer. Nós estamos firmes nesta esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo vai além. E no versículo 3, ele aprofunda a questão. E ele diz, é muito fácil nos gloriarmos nas coisas boas. É muito fácil nos gloriarmos, nos regozijarmos nas coisas maravilhosas a qual o Senhor fez por nós, e as promessas tão poderosas da vida eterna. Eu me glorio nisso, mas eu não só me glorio nisso, eu me glorio também nas tribulações. E aqui é uma situação que, como pode nos gloriarmos nas tribulações? E este tempo aqui, contextualizando esse tempo, estamos aqui no primeiro século, na data aí de 60, 70 depois de Cristo, 80 depois de Cristo. Paulo aqui, meus irmãos, está vivendo uma ferrenha perseguição pelo Evangelho. Paulo aqui está vivendo meados de tempos a qual ser cristão, professar a fé em Jesus Cristo, era quase como pena de morte. E para muitos era. Paulo foi decapitado. Paulo sofreu naufrágios. Paulo foi preso. Paulo passou por muitas situações. E diante de tantas adversidades, e que há um abismo entre 2026, século 21, ao século I. As nossas tribulações, elas são uma enfermidade, um desemprego, uma luta conjugal, uma luta com filhos, relacionamentos. As nossas tribulações, elas são baseadas nisso. Mas as tribulações de Paulo eram perseguições pelo Evangelho. E a igreja, não só Paulo, mas como toda a igreja era perseguida, todos os cristãos. E ele vai dizer, eu me glorio nisso. Eu não tenho isso por peso.
Eu não tenho isso por um sacrifício. Eu não tenho isso por tristeza. Eu me glorio em passar por tribulações. Eu fico feliz, mas como é que pode isso? Parece um contrassenso, um contraponto, um contraste tremendo. Se você está passando por dificuldades, se você está passando por tribulações, irmãos, essa é a vida do cristão. Essa é a vida do servo de Deus, da serva de Deus, da igreja do Senhor. A nossa vida não é um mar de rosas. Se prometeram isso para você, mentiram para você. A nossa vida não é de facilidades e apenas de belezas. Temos as coisas gloriosas de Cristo, Ele pagou o preço por nós. Mas o mesmo Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluias. Essa história de que crente não tem luta, essa história de que crente não passa por provações, não atravessa tribulações, é fajuta. Isso não existe. E eu sei que o vosso pastor ensina muito isso aqui nesta igreja. Ah, meus amados, um evangelho adulterado aí fora. A teologia dos amigos de Jó. Vocês conhecem a teologia dos amigos de Jó? Jó estava sendo provado por Deus na permissão, e Satanás era o instrumento dessa aprovação. Ele é quem acusou a Jó. E existe um livro inteiro da Bíblia dizendo que o justo sofre. Então os amigos de Jó diziam: ah, Jó, confesse os seus pecados. Você só pode estar em pecado, Jó, porque se você tiver com a tua vida, se você estiver em paz com Deus, você não teria isso. É uma teologia errada, adulterada, maculada. Não encontra embasamento bíblico para isso. É a teologia das vizinhas. Hoje em dia as coisas são tão corridas, que não tem muito isso. Mas em determinados bairros tem aquelas vizinhas que colocam a cadeira assim no portão e ficam olhando a vida do outro. Você está vendo fulano e tal? Você viu o filho dela? E começa a teologizar. Eu disse lá no seminário, eu sou professor do seminário, que eu disse assim: todos fazem teologia, na teologia natural, todos fazem. Falou sobre Deus, está fazendo teologia. É uma teologia natural, não é teologia bíblica, não é teologia sistemática, mas é um assunto sobre Deus. Então as pessoas fazem isso, mas organizaram uma teologia assim, teologia da prosperidade. Se você está passando por tribulações, se você está passando por dificuldades, você não está obedecendo uma área, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Meus irmãos, Paulo não ensina isso, mas Paulo, ele diz que somos filhos de Deus. E nós nos gloriamos por isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O justo também sofre, o justo também passa por provações e tribulações. Se você está passando por uma luta difícil, uma tribulação em sua vida, a pergunta é: meu Deus, por que eu estou atravessando essas lutas? Por que eu estou atravessando essas adversidades? Por que eu estou atravessando essas tribulações? E tem até uma música Sem Entender, Mesmo sem entender, nós precisamos continuar confiando. Nós precisamos continuar adorando. Nós precisamos continuar como o mesmo apóstolo Paulo em uma dessas prisões que ele teve, com os pés acorrentados e com os vergões no seu corpo,
juntamente com Silas, oravam e cantavam nas adversidades, mas isso não é fácil. Cantar quando tudo vai bem, cantar quando as coisas estão na crista da onda, vai tudo bem. Mas adorar, louvar, vir à igreja, buscar a Deus, passando, atravessando as tempestades da vida, os problemas, os dissabores, as intempéries que a vida nos oferece, que Deus permite, isso não é fácil. Mas como que eu faço? Qual é o segredo do apóstolo Paulo para eu me alegrar nas tribulações? Não é dar risada, meus irmãos, estou passando problema, não. Mas é sentir que Deus, é crer, é saber que Deus está com você, e que mesmo assim Ele diz, eu me glorio nisso. Mas como fazer isso? E o tema da minha mensagem é, os segredos para se alegrar nas lutas e vencê-las. Os segredos para se alegrar nas lutas e vencê-las. O primeiro segredo que eu vejo através da vida do apóstolo Paulo o primeiro segredo é saber, é entender, é compreender, é conhecer o propósito desta luta. Qual é o propósito dessa luta? O que Deus quer me ensinar por meio dessa luta? O que Deus quer pedagogicamente tratar comigo por meio dessa luta? É compreender, é saber, é entender o propósito da luta. O que Deus quer fazer na minha vida? O que produzirá essa luta em mim? Sabe, irmãos, quando aperta você, o que sai? Sai a tua essência. Se você apertar um creme, vai sair o que tem dentro, é um creme. Se você apertar um creme dental, vai sair o creme dental. O que, se Deus apertar você, vai sair murmuração, vai sair reclamações, vai sair... O que vai sair de dentro de você é o que revela a tua essência. Paulo, ao ser espremido, Paulo, ao ser confrontado com as lutas e com as adversidades, pela fé, por causa da fé, Paulo, ele entendeu que aquelas lutas era para aprimoramento da sua fé. As lutas, elas são para aprimorar a nossa fé. As lutas não são para nos destruir. As lutas não são para acabar conosco. Deus não permite certas coisas para que nós venhamos a esmurecer. Deus permite as lutas, as tribulações, os problemas, os desafios para aprimoramento da nossa fé. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 5:3. Nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz perseverança. Você não será perseverante se você não for colocado em situações de provações e de tribulações. Eu sou psicólogo também, e eu atendo na clínica. E é comum que os pacientes passem por algumas sessões de terapia, e eles venham dizendo, olha, eu estou bem. Ele vai se dando alta. Eu estou bem. Eu falo, você está bem? Me conte mais sobre isso. Não, eu estou bem, esse sintoma já não estou mais tendo.
ansiedade, pensamentos, assim, vai relatando a queixa a qual ele foi buscar. Mas ele diz que aquilo já se resolveu. E eu digo, você já foi posto à prova. Algum momento aconteceu isso para que você percebesse que esse sintoma não volta. Ele disse, não, eu só senti que eu estou bem, mas não fui colocado à prova nisso, então vamos continuar a terapia. Porque a perseverança só acontece por meio da tribulação. A perseverança só acontece, ela é o estágio aqui, mas ela precisa passar pela tribulação. E outra coisa, é preciso consolidar isso. É preciso que haja consolidação de estar bem de saúde mental. Então, as lutas, elas vêm para nos aprimorar. E aí vem dizendo aqui, por que ele se gloria? Olha a ideia, vamos tentar entrar aqui na cabeça do apóstolo Paulo. Por que ele se gloria nas tribulações? Ele não é um sodomita, não. O sodomismo, né, que fala, né? Não. Ele não está se alegrando com dores, não. Vamos tentar entrar e saber por quê. Porque ele sabe que ele só vai perseverar se ele passar pela tribulação. E aí versículo 4 diz, e a perseverança, ela produz uma outra coisa importante. Ela produz o quê? Experiência. Você não vai ter experiência para você contar se você não atravessar pelas tribulações. Você não vai ter bagagem, conteúdo, se você não ter passado pelas tribulações. É muito diferente contar um testemunho de alguém e contar o seu próprio testemunho. Deus está permitindo você passear em determinados lugares para que você alcance perseverança e experiência no nome de Jesus Cristo. E a experiência, ela produz esperança. Glória a Deus. Então, Paulo estava entendendo isso. E aí o versículo 5 ainda diz, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Sabe o crente decepcionado? O crente dodói. O crente que ele vai por qualquer vento de doutrina, ele está bem, daqui a pouco ele está inconstante, ele vai lá aonde promete, ele vai aonde promete outra coisa, ele não é firme. Por quê? Porque ele não tem perseverança, porque ele não tem experiência, e porque ele não tem esperança, porque a esperança não nos deixa decepcionados. Eu sei no Deus que eu tenho crido. Jó, passando por tudo isso, em Jó 19:25 ele diz, eu não sinto, não é eu sinto, eu sei. Não é que eu sinto, não é emoção, não é olha, aqui saltou, não, eu sei, eu tenho convicção, eu conheço que o meu Redentor vive, e ele há de se levantar ao meu favor, aleluia! Glória a Deus. É como uma lima que afia a ferramenta. É como uma lima que afia a ferramenta. A prova deixa tinindo a tua fé, em nome de Jesus Cristo. Depois que você passa, meus irmãos, por uma tribulação, você vai orar por todo mundo, você vai dar testemunho para todo mundo, você vai ter uma fé, e você, mas como que é fé que você tem? Que fé tremenda você tem? É porque eu passei pelas tribulações, e hoje eu sei que o meu Deus faz, eu sei que o meu Deus vive, e eu sei que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus. A nossa fé, ela precisa ser testada. Olha o que Tiago diz.
Pastor Tiago, no capítulo 1, e no versículo 2 e 3. Olha o que Tiago diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros e que nada lhes falte. Tiago corrobora com esta mesma visão do apóstolo Paulo. Eles estão consonantes. É o Espírito Santo que está aqui, aleluia, trazendo à luz estas verdades espirituais. É o Espírito Santo que está capacitando estes homens a escrever esta palavra para nós, para a sua igreja, para a sua noiva militante na terra, de que nós passaremos por tribulações, mas tende por grande alegria. Não se afastem do Senhor, perseverem, porque essas lutas não é para te destruir, mas essas lutas é para aprimoramento da sua fé. As lutas não são para te destruir, mas as lutas vêm também para corrigir rotas das nossas vidas. Às vezes pegamos um caminho que Deus não se agrada, e aí sim, olha o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 6, olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama, e castiga todo filho a quem aceita. O Senhor corrige, e o Senhor castiga a quem aceita. Versículo 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando Deus corrige nossas vidas, às vezes não entendemos, nos entristecemos, mas depois vamos valorizar e dizer o quão bom que nós passamos por isso, e o nome do Senhor será exaltado. Quando estamos passando em lutas, nós pensamos, refletimos: o que eu preciso mudar? É preciso corrigir algumas rotas, é preciso pedir perdão para algumas pessoas, é preciso ir mais à igreja para buscar a Deus. A correção na hora não é boa, mas ela vem para corrigir áreas que precisam ser corrigidas em nossas vidas. Os segredos para se alegrar nas lutas e vencê-las: segundo, saber o que há em comum em toda luta. O segundo segredo para nós nos alegrarmos nas lutas é entender, é saber o que há em comum em toda luta. O que acontece com todas as lutas, todos os desafios? Em primeiro lugar, toda luta tem o seu limite. Toda luta tem o seu limite. Ela não passa dali. Olha o que a Bíblia diz. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha só o texto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação
que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, provê livramento, para que vocês possam suportar. Olha que bênção. Deus, Ele até permite a provação. Deus, Ele até permite a tribulação. Mas essa tribulação, Deus é fiel. E Ele não vai te dar uma tribulação que você não possa suportar. E sabe o que isso significa? É que a luta que você está vivenciando, é que a luta que você está atravessando, Deus sabe que você pode suportar ela. Meu Deus, pastor, acho que Deus não está sabendo não. Deus, Ele sabe, irmãos. E sabe mais uma coisa? Ele dá a luta, mas Ele também provê, porque Ele é o Jeová Jirê, o livramento. Glória a Deus. E Ele também dá o escape. Aonde é o escape, pastor? A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. O teu escape é você habitar no esconderijo do Altíssimo, porque Ele tem refúgio, sossego para a sua alma. Tem um louvor que diz assim, que a oração faz bem para a alma, não é isso? A palavra de Deus é consolo. É um irmão que a Bíblia fala que há irmãos, amigos mais chegados que irmãos. É no grupo da igreja, é na comunhão da igreja. É no corpo de Cristo que um membro ajuda o outro. Você sabia que quando um membro está passando por alguma coisa, todo o corpo se mobiliza geneticamente, biologicamente, para ajudar aquele membro? Assim é a igreja. É quando um ora por nós. Não tivemos um momento de intercessão, aleluia. É quando um irmão ora pelo outro, é quando um irmão intercede pelo outro. E sabe o que é intercessão? É o mesmo papel do sacerdote que chega diante de Deus e diz: Deus, aquela pessoa não tem forças, mas eu estou aqui representando e dizendo: Senhor, salva ele, liberta ele, cura ele. Ah, meus irmãos, Deus é dando escape, é Deus dando livramento, é Deus ajudando as nossas vidas a superar essas tribulações. A tribulação, a provação, ela tem limite. Ela não passa dali. Ela não vai fazer você estourar, não. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 9. Paulo diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Oh, que bênção! A excelência do poder provém de Deus e não de nós. Aí versículo 8 diz, olha Paulo dizendo: em tudo somos atribulados. Isso não é privilégio seu. Tem gente que fala, só eu sofro. Não. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados até às vezes, porém não destruídos. A luta, ela não passa dali. Deus dá o escape para nós.
Eu não sei se você está passando por lutas em sua vida, mas Deus tem para a sua vida o escape, o livramento e o refúgio que você espera e que você precisa, no nome de Jesus. A segunda coisa é que toda luta, toda adversidade, ela tem um fim. Toda luta tem um fim. Em Salmo 34:19 diz que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Paulo escrevendo ainda na segunda epístola, a segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11 diz: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônia e Listra, quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Ah, quanta luta, ah, quanto problema, ah, quanta dificuldade, porém o Senhor é fiel, o Senhor não me deixou sucumbir, a prova acabou e eu permaneci, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Guardei a fé. Guarde a tua fé, guarde a sua fé, em nome do Senhor. Em Salmo 30, versículo 5, Salmo de número 30, versículo 5, diz-nos a palavra de Deus, que o choro, olha só, porque a sua ira dura só um momento, mas o favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Talvez você me pergunte: pastor, o senhor não disse aí que Paulo foi decapitado? Meu irmão, eu sei, Paulo foi decapitado, teve um fim a sua luta, mas, aleluia, ele está com o corpo, aleluia, no céu, aguardando a glorificação, aleluia, ele está, a sua alma e seu espírito estão no céu, aguardando a sua glorificação, mas ele já goza das bênçãos e da salvação no paraíso. Sabe quando Estevão foi apedrejado, o diácono de Atos dos Apóstolos, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele estava se alegrando e dizendo: eu estou vendo os céus abertos e os anjos vão me recolher. O fim, meus irmãos, não é nessa vida. As provas têm um fim, mas o nosso Deus não tem fim. Aleluias. Eu quero dizer para a sua vida não vai ter só noite. O sol da justiça, ele vai reinar, ele vai vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Como eu faço? Vamos ficar de pé, quero convidar o ministério de louvor. Como eu faço para me alegrar nas lutas e vencê-las? É entender o propósito dessa luta, é saber as coisas comuns nas lutas, e terceiro, é saber que Deus usa as lutas para a glória do seu nome. Como assim, pastor? Em João capítulo 9, versículo 1 a seguir, conta-nos uma história de um homem cego. E aí vem a teologia da prosperidade, dizendo: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim, cego desse jeito? E aí Jesus disse: não foi ele quem pecou, nem tampouco seus pais, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Chamou o cego e curou o cego. Aleluia. Sabe o que o cego fez, meus irmãos, quando ele viu? Ele contou para todo mundo o que Jesus fez por ele, e o nome do Senhor Jesus foi exaltado, foi glorificado. E as lutas vão acontecer assim também com você. Se você está passando por um problema, por uma adversidade, por uma luta, por uma situação adversa,
Eu quero exortar você, eu quero motivar você a dizer: essa luta é para a glória do nome de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai reverter este quadro, em nome do Senhor. Você pegou essa palavra? Deus vai reverter este quadro, e você vai sair dizendo para todo mundo: só o Senhor é Deus, aleluia, e só Deus é o Senhor. Ele quem me abençoou, Ele quem me restaurou, Ele quem me protegeu, Ele quem me deu vitória. Oracandarabachandarabás. Oh, aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Oh, aleluias. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, cante. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar. Adore ao Senhor Jesus. O desespero me tomar. Glória. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Aleluia! Ela vem pela Deus manhã, está aqui. Ele está te abençoando nesse lugar. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em ti. Se alegre no Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pegue na mão desse irmão, pegue na mão desse irmão, em nome de Jesus. Pegue na mão dele, pegue na mão dela agora, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, ela foi ministrada, pregada, anunciada, e o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Senhor, eu não sei as dificuldades que os teus filhos estão passando, os problemas, as lutas, as adversidades, mas eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor, ó Deus, pode fazer o impossível, e que nada é difícil, Senhor. Reverta este quadro, Pai. Abençoa, abre as portas em nome de Jesus. E Senhor, ó Deus, declaramos e profetizamos a cura, a libertação, a salvação, as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Receba, 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 receba em nome de Jesus.